Aleluia. Aproveitando que você está em pé, levanta as mãos. Esse é o nosso culto. Você não veio assistir, você veio cultuar. Deixa fluir do teu coração palavras nesta comunhão, nesse relacionamento, nessa parada. Paramos para Deus, reverenciando e com expectativa na liberdade que Ele tem de nos instruir. Pai, obrigado por nos abrir essa porta. Obrigado por manifestar dons. Celebramos 7 anos. Que resultados extraordinários. Obrigado por pessoas alcançadas. Obrigado por introduzir, Senhor, ter um lugar, um terreno fértil, onde a Tua palavra tem se propagado, produzido resultados. Nos consagramos, não julgamos ter alcançado, mas uma coisa fazemos, esquecendo das coisas que ficam para trás, prosseguimos para alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Nós nos sujeitamos, nos deixamos levar para o Teu plano que é perfeito. Não resistimos e não competimos com aquilo que você tem como vontade para as nossas vidas. Nós aproveitamos essa data para renovar a nossa consagração na continuidade. Oh, aleluia! Muito obrigado por esse tempo e nos sujeitamos para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Fala com uma pessoa que está do seu lado. Parabeniza ela por estar aqui hoje à noite. Obrigado, gente. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Que grande bênção. Aleluia. Que trabalho lindo vocês estão realizando aqui. Eu sabia que as coisas estavam acontecendo, mas não nessa proporção. A última vez que estive aqui, eu ministrei apenas desse lado aqui. Mas olha o que Deus está fazendo, olha o aumento, a expansão. Isso é apenas o começo, gente. Isso é muito para a gente, mas não é muito para Deus. Porque Deus pode fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E a gente precisa estar consciente, né, da posição que nós ocupamos, porque às vezes a gente pensa que Deus está interessado só em estrutura, só em prédio. Não. Na verdade, as estruturas, os prédios, eles servem apenas para ser a fotografia, o referencial, aquilo que aponta para aquilo que Deus intenciona nas nossas vidas. Acredito que na última vez que ministrei aqui, eu falava, o que aumenta na igreja, Deus tem propósito que aumenta na nossa vida. Você deve estar muito feliz quando uma igreja está em expansão, porque isso é mais ou menos o que Deus está dizendo para você, que é a igreja. Diga, eu estou em expansão. Aleluia. Essa é a disposição do céu para aqueles que Deus tem reunido debaixo desse propósito. Antes de começar a compartilhar o que Deus colocou no meu coração, quero dizer da alegria, pastor Márcio, de poder estar aqui. Obrigado por se sujeitar, né, a essa instrução da parte de Deus e insistir nesse convite, que para a gente é uma alegria poder estar aqui e desfrutar, né? A gente vem para compartilhar, mas a gente recebe da unção que está sendo concedida da parte de Deus para aquele ambiente. E vocês estão vivendo uma unção muito ativa, né? Produzindo resultados. Feliz de encontrar amigos aqui, pastor Zildo, o apóstolo, os demais que vieram. É uma alegria poder ver vocês agradando o Pai, né? Sendo encontrados ativos, principalmente com uma atitude correspondente. Eu acredito que no corpo de Cristo essa fragilidade, né, tem sido encontrada por Deus, que muitas vezes estamos ativos, né, frequentando a igreja, trabalhando nos departamentos,
mas Deus com muita limitação de atuar por nosso intermédio, porque alguma coisa não está em sintonia, alguma coisa não está conforme o coração de Deus. Por isso que dá para a gente aprender muito, amém? Estamos debaixo de um discipulado contínuo e Deus tem pressa no nosso aperfeiçoamento. Ele tem levantado as unções, os dons, porque Deus tem em vista nos aperfeiçoar, para que a gente possa desempenhar aquilo para o qual nós fomos chamados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Tem uma palavra que está no meu coração. Deus está ministrando algumas coisas sobre a minha vida. E eu gosto de viver essa experiência. Aquilo que chega aos nossos ouvidos, a gente fala dos telhados, amém? Eu estou em um telhado hoje aqui, e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito chegar aos meus ouvidos como instrução para a minha vida, e com certeza não será diferente, porque somos irmãos, filhos de um mesmo Deus, herdeiros de uma mesma herança, participantes de uma mesma graça. Então Deus tem propósito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Eu vou ler o 20, diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A palavra que vem é ser útil. Amém? Ser útil. A quem? Ao nosso possuidor. Eu não sei se você já entende isso, mas a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Eu não sei se você tem consciência, mas você foi comprado. Um preço foi pago por você. É por isso que Paulo, entendendo essa verdade, ele diz: não mais vivo eu. Eu acho que as coisas começam a acontecer na vida de uma pessoa, principalmente quando ela nasce de novo, quando essa compreensão do nosso existir está vinculado a esse compromisso de entrega, de devoção, de consagração. Temos o direito de não fazer, mas não fazer é uma ilegalidade. Porque se fomos comprados, não somos de nós mesmos. Se fomos comprados, não devemos viver para os nossos interesses. Fazemos parte, né, de um propósito maior, e graças a Deus que é de um bom Pai, de um bom Senhor, que a gente não está exposto à exploração, não. Quem nos resgatou, pagou o preço com a própria vida. Deus não é um senhor de escravos. Você está comigo? Jesus, na primeira oportunidade, ele disse: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Eu tenho trazido vocês para esse patamar de relacionamento, amigos, porque compartilho, deixo vocês participantes, entendendo o propósito. Então não sei se a gente entende, né, que nós não somos de nós mesmos, fomos comprados. Enquanto não entendemos isso, a gente fica competindo, né? A gente fica tentando nessa associação de Deus, para Deus nos abençoar, para a gente correr os nossos propósitos, né? Alcançarmos os nossos alvos. Eu estou lendo de novo esse livro, recomendo a você. Cada crente precisa mesmo ter a oportunidade, né, de ser influenciado. Quando algo é escrito, né, por alguém chamado, né, para um propósito,
é o mesmo que está debaixo de uma ministração. Você está aqui hoje, está recebendo do dom que Deus confiou na minha vida. Quando nós lemos livros de pessoas que foram levantadas por Deus, né, com uma inspiração, com um ministério, ali estão instruções da parte de Deus, registradas, de forma que nós podemos recorrer. E tem instruções da parte de Deus nesse livro que impactou minha vida quando jovem, novo convertido. Eu acredito que foram entendimentos ou compreensão que apontou o meu caminho, de maneira que estou aqui hoje. E falava recentemente, né, agora em abril, 7 de abril, eu estou completando 40 anos de convertido. De idade não importa, mas de convertido a gente diz, né, com satisfação. 40 anos que fui alcançado, Deus me tirou de um charco horrível de lodo. Eu vim de tão baixo, quando eu cheguei a zero eu fiz uma festa. Amém? Porque Deus me encontrou mesmo num lugar muito baixo. Olha o que aconteceu nesses 40 anos, né? O que Deus tem realizado, né? Proporcionado. Eu te digo, eu sou um homem feliz, satisfeito, realizado. Eu alcancei até agora o que eu pensava para a vida toda. Talvez você pergunte, você tem quantos carros? Você tem quantas casas? Ei, quem disse que isso são os verdadeiros valores? Né? Tem valores, tem conquistas que eu digo que é inegociável. Né? Paulo disse que considerava todo mais como refúgio por causa da sublimidade dessa condição espiritual para a qual a gente foi levantado. Somos filhos de Deus, somos servos de Deus, Deus tem planos na nossa vida e a gente precisa mesmo ter essa responsabilidade de corresponder. Então, não saber isso, a gente vive essa vida pequena, né? Que é tentar chamar a atenção de Deus para nos ajudar, para nos abençoar. Se eu fosse usar uma palavra para estar dentro do contexto que você compreende melhor, eu diria assim, eu tenho estado preocupado, né, com a condição da igreja, do corpo de Cristo. Porque apesar da gente estar debaixo dessa evangelização, né, expostos à palavra de Deus, muito das verdades de Deus a gente não absorveu. A gente vive mais uma condição religiosa do que uma condição de revelação na palavra de Deus. A gente tem mais repetições, né, de procedimento religioso do que propriamente de adoração espontânea a Deus. A gente aprendeu a ser religioso. A religião traz a gente à igreja. A religião coloca a gente em atividade, num bem, né, para a comunidade. E às vezes a gente deixa a nossa vida, que Deus tinha outro propósito, se perder nessa vivência rasa. É importante? É melhor do que o mundo? Sim, mas não é tudo o que Deus pensava. Fica comigo. Às vezes o nosso relacionamento, ele tem sido desenvolvido nesse plano, né, de comunhão. A gente entende que o ambiente da igreja é um ambiente saudável. A gente gosta de estar, traz uma boa inspiração para a vida. A gente quer os nossos filhos vivendo esse ambiente. A gente é educado a fazer o bem. Tudo isso é maravilhoso. Mas onde fica aquele propósito, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que envolve esse lado espiritual. Você está comigo? Envolve esse reconhecimento de Deus, essa comunhão com Deus, essa resposta a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que a adoração ela seja em espírito e Deus procura adoradores. Será se você está no patamar de ser encontrado por Deus nessa condição? Tem uma oração que eu repito com uma certa frequência para a minha alma ficar habituada. E a oração, essa frase dentro da oração é: eu não sou um consumidor,
eu sou um doador. Meu relacionamento com Deus não tem base só para receber de Deus. Vim para o culto para receber. Vou orar para receber. Não, a gente foi chamado para um relacionamento. Uma porta foi aberta para a comunhão. Você está comigo? O que darei eu ao Senhor? Você já pensou em dar a Deus? Vai ser a oferta agora, pastor? Não estou falando sobre dinheiro. O dinheiro é uma parte da nossa vida. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? E ele começa a falar alguns compromissos que não envolvem dinheiro inicialmente. Você está comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, falando sobre respostas que Deus espera encontrar na nossa vida. Às vezes a nossa comunhão nesse plano, a gente pode se dizer fervoroso na denominação. A gente pode dizer fervoroso no serviço da obra. Mas quando diz respeito a relacionamento com Deus, inexpressivos, apagados. Por muito tempo fomos enganados, que existem duas categorias, os leigos e aqueles vocacionados. Os leigos impossibilitados, depende dessa terceirização para ser alcançado por Deus. Eu conto do que eu ouvi a minha mãe. A minha mãe disse que quando ela era jovem, frequentando as celebrações religiosas das quais ela fazia parte, ela era desanimada ou instruída a não ler a Bíblia. Os líderes diziam, a Bíblia é algo muito profundo, é só para os vocacionados. E desestimulava a leitura da Bíblia, dizendo, você é leigo, você é incapaz de compreender as coisas de Deus. E às vezes nós aceitamos essa condição, nós não temos essa necessidade ou essa responsabilidade de cultivar uma comunhão com Deus, porque a gente pensa, eu não sou chamado. Isso fica para os pastores, para os ministros. Indo para a igreja e suportando a duração do culto, eu fiz a minha parte. E às vezes, como cristão, a gente só administra vir para a igreja e aguentar a duração do culto. Você está comigo? Fazendo isso, eu fiz a minha parte. Meus irmãos, estamos falhando naquilo que Deus tem como expectativa. Eu estou falando sobre ser útil ao possuidor, aquele que nos chamou, que tem expectativa de ter a nossa adoração, que é algo espontâneo, mas que deve acontecer. Para trazer uma ilustração, um dia, eu ainda pastoreando a igreja de Campina Grande, eu cheguei no hall da igreja e vi uma movimentação, era a equipe de trânsito. O líder tinha chegado com a escala e havia um certo tumulto ali, porque as pessoas queriam saber se estavam escaladas para trabalhar ou não. E aquele líder, eu achei aquilo tão interessante que eu parei e fiquei assistindo um movimento, E eles perguntando, estou escalado, eu vou estar na ativa hoje? E fixou a imagem de que o líder se voltou para ele e disse, não, você está liberado para participar do culto. Aí ele disse, eita, aí é? Fique comigo, aqui tem uma lição muito poderosa. Ele recebeu essa instrução, você está liberado para participar do culto. Frustrou. Aí talvez você diga, que irmão dedicado, que irmão consagrado, mas isso me trouxe um alerta. Às vezes a gente desenvolve muito esse relacionamento horizontal, mas temos muita dificuldade nesse relacionamento vertical. É mais fácil trabalhar do que adorar. Você está comigo?
É mais fácil esse desenvolvimento do relacionamento, né, da comunhão com outras pessoas, do que propriamente insistir nesse relacionamento que se faz necessário crescer. Deus é espírito e a gente precisa ganhar estrutura espiritual. Deus trabalha para que esse crescimento ele aconteça. Olha qual é o alvo de Deus. Fica comigo. A Bíblia diz que Ele concedeu, né, dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à perfeita varonilidade. Deus espera você adulto espiritualmente. Você não vai conseguir ser útil para o que Deus pensa a teu respeito, se mantendo na infância espiritual. A Bíblia diz: enquanto o herdeiro é criança, em nada ele difere do servo. Eu vou te dizer, alguém que insiste ou negligencia o seu crescimento, não vai ser útil ao seu possuidor. O que tem de gente, de pessoas que vão viver nessa terra e não vão cumprir o propósito de Deus. Não que Deus não tivesse um chamado. A Bíblia diz aqui no texto, né, que em uma grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, que seriam as coisas nobres, excelentes, as atitudes certas. Há também madeira e barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Agora fica comigo. Quem determina essa categoria? É Deus ou as nossas atitudes? Somos nós que nos autoclassificamos. Está certa essa expressão? Não é Deus que determina, você vai ser madeira, você vai ser barro. Ah, aquele ali vai ser ouro, aquele vai ser prata. Não. Somos nós que nos qualificamos pelo comportamento. Você está comigo? Pela forma como encaramos, como respondemos. Aí ele diz: assim, pois, se alguém é qualquer um que queira, pode ser você. Se alguém se purificar destes erros, tem erros a serem evitados. Quando você evita os erros, você vai se classificando nessa condição, né, de ser útil, de corresponder àquilo que, quando Deus te chamou, Ele pensava. Estão comigo? O que agrava estas coisas? Frustração. Deus tem levado a culpa, um conceito sobre Deus tem sido desenvolvido. Que Deus não faz nada em resposta aos meus problemas, às minhas necessidades. Alguns vivem uma experiência que quase dá para se provar: Deus não me ama. Deus não tem plano na minha vida, nada acontece comigo. E a gente vive e parece que Deus nos selecionou para ser aquela mácula, aquele ponto negativo. Quando na verdade a gente sabe pelo caráter de Deus que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, que não há mudança, não há variação. Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando nós olhamos esse texto, diz assim: pois se alguém a si mesmo se priva ou se purifica desses erros, será utensílio para a honra. Então quem se classifica somos nós, pelas escolhas que fazemos. Você está comigo? Graças a Deus. Eu gosto quando as coisas estão no meu domínio. Eu gosto quando a seleção não vai ser por um sorteio, porque por um sorteio eu sou vítima. Você está comigo? Posso não ser contemplado.
Mas quando está por escolha, por iniciativa, eu posso me qualificar, eu posso estar dentro. Ei, as coisas de Deus não é por sorteio. As coisas de Deus não é por sorte. As coisas de Deus é por escolha. É por isso que diz assim, se alguém, quem é alguém? Qualquer um que queira. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, pode ser você. Qualquer um que queira ser vaso para honra. Não depende de um chamado, de uma escolha. É qualquer um que queira ser vaso para honra. Então, às vezes, vivemos essa frustração. Porque eu preciso de Deus, não faz nada. Fica comigo. Abre lá em Evangelho de João. Glória a Deus. Pastor, vai ser exortação? Não, é só uma pequena correçãozinha. E a gente vai celebrar. Aleluia. Aleluia. Evangelho de João. Capítulo 15. Versículo 1 minutinho. Aleluia. Me fugiu aqui agora, o versículo que diz, não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi. 16 quanto? 15, 16. Eu estou em Lucas, por isso que está dando errado a minha referência aqui. Eu já tinha chegado em 15, 16 e não era, então eu suspeitei, estou errado, mas era o livro, amém? Que bênção. Versículo 16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Aí ele acrescenta, dizendo, pelo contrário, eu vos escolhi. Você tem essa consciência que você é escolhido de Deus? Se você nasceu de novo, meu irmão, Deus te pegou. Amém? Se você nasceu de novo, é uma prova que você está dentro, que você faz parte, que as mãos de Deus já começou o trabalho na tua vida. Você não está lançando sorte. Eu só nasci de novo, depois Deus me encostou. Deus não trabalha assim. Uma vez que você está dentro, o processo está em operação. Qual é o processo? Aperfeiçoar os santos. Para erguer no potencial, para ser útil. Então a Bíblia, Jesus está dizendo, eu vos escolhi agora e vos designei. Há um designo. Você está designado. Qual é o designo? Vá e dê fruto. Aí eu te pergunto, você está frutificando? Ou você é um consumidor que só vem para receber? Só vem para receber. Há um designo. Ele te escolheu, designou. Vai e dê fruto. E esse fruto não pode ser na semana que você nasceu de novo. Isso não pode ser pontual a uma temporada. Não, é a natureza. Que não pode faltar o fruto. Jesus falou pelo menos 3 vezes de algo que foi destinado a dar e não estava dando. A uma ele disse, poda, para ver se. A outra ele disse, vamos esperar por mais um ano. Você está comigo? E se continuar não dando fruto, corta. Porque está ocupando inutilmente a terra. Olha,
o que foi designado a dar, não pode não estar dando. Não frutificar gera corte. Você está comigo? Então eu e você não pode viver essa mentalidade irresponsável que a gente quer e Deus faz. Você sabe onde a gente tem falhado? E muitos pensam assim: Deus não é fiel. A gente não diz porque a gente não é doido, né? Mas a gente às vezes pensa, e às vezes esses pensamentos estimulados por Satanás, a gente fica pensando: cadê a fidelidade de Deus? Cadê a fidelidade de Deus? Mas deixa eu te ajudar aqui. Existe uma diferença da fidelidade de servo para a fidelidade de Senhor. A leitura é feita diferente. O que é um servo fiel? É quando você diz vem, ele vem. É quando você diz vai, ele vai. É quando você diz faz isso e ele faz. Aí você diz, esse servo é fiel. Eu te pergunto, Deus é servo? Que a gente diz, Senhor, faz isso. Ah, não fez, cadê? Não é fiel. Ei, ele não é servo. Então você não pode aferir a fidelidade de Deus com a mentalidade que Deus é um prestador de serviço para você. Tem muito crente chateado com Deus, achando que ele não é fiel, mas você está com expectativa que ele seja servo, que você dá os comandos e ele sai correndo para realizar. Não. Existe outro ponto de vista, a fidelidade de Senhor. A fidelidade de Senhor não é fazer mandato. A fidelidade de Senhor é cumprir com o que Ele disse. Você está comigo? É prometer e cumprir. Isso é ser um Senhor fiel. Deus está na categoria de Senhor, não de servo. É por isso que você não pode se converter, começar a frequentar a igreja e dizer, Deus agora vai satisfazer todos os desejos do meu coração. E começa nessa expectativa. Quando, sim, Deus tem promessa de suprir os desejos do teu coração, mas como Senhor, Ele estabelece, deleita-te no Senhor. Tenha o teu prazer no Senhor, cultiva a tua comunhão com Deus. Que está dentro de responder, de ser útil, de corresponder ao propósito. Qual é o propósito? Vai e frutifique, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir, Ele conceda. Então, ter as respostas às nossas necessidades e às nossas orações tem muito a ver com o cumprimento do desígnio que Ele deu para a gente. Diga comigo isso. A resposta às minhas necessidades tem muito a ver com a minha resposta ao desígnio que eu recebi. Então a maioria dos cristãos negligencia o desígnio, porque pensam que a única obrigação que ele tem é frequentar a igreja e suportar a duração do culto. Preciso ir à igreja e eu vou me disciplinar a aguentar, não vou nem sair para tomar água. E fazemos isso e terminamos a celebração com aquela consciência tranquila, cumprir minha obrigação. Ei, Deus não pensa em você só frequentando cultos. A frequência no culto é para ser discipulado, é para ser instruído, é para você entender a vontade de Deus e corresponder. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque tem muitos filhos de Deus fora das promessas, não estão entendendo o desígnio, o chamado, a vocação. E estão nessa categoria de desonra. Há vasos de honra e há vasos de desonra.
Mas não é Deus que classifica, são as respostas que a gente dá. De acordo com como eu respondo, a classificação é estabelecida. Vamos lá. Se eu sou negligente ao que Deus espera de mim, e eu vejo o participar da igreja só a oportunidade de me sentir bem, eu estou andando em amor ou estou sendo egoísta? Você está comigo? Aí eu te pergunto, esse tipo de atitude está me classificando como honra ou como desonra? Fica difícil de dar a resposta, mas eu vou te ajudando, amém? Não é Deus que está dificultando o nosso caminho. Às vezes somos nós que não estamos respondendo, às vezes por não conhecer. E Jesus chegou, a mencionar sobre a necessidade de ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse aniversário, Deus está tendo cuidado de apontar os próximos anos. Porque um crescimento está acontecendo aqui. E como eu te disse, Deus não pensa em prédios, primeiramente. Prédio para Deus é um outdoor, que transmite apenas uma imagem. Quem é o grande alvo de Deus? Diga, sou eu. A igreja Casa Caiada não é esse endereço aqui. Sabe como as coisas acontecem? Deus levanta um líder e dá a ele uma visão. Por aquilo que está acontecendo aqui, eu posso te dizer, Deus levantou um líder aqui. Não pode estar funcionando se não houver essa organização. Não estamos empolgados porque esse não é o primeiro ano, fazem 7 anos. Uma coisa não pode permanecer por tanto tempo se não está tendo uma graça e uma unção da parte de Deus. Deus levanta um líder e dá a ele uma visão. E depois Deus levanta pessoas vocacionadas, com dons, com vocação, para se unir a esse líder, para ser uma célula, ou um segmento do corpo de Cristo, onde vai operar os dons de Deus. Que não está apenas na pessoa do pastor, mas naqueles que Deus juntou para esse propósito. Se você é da igreja Verbo da Vida, Casa Caiada, eu te digo, existe algo que Deus te concedeu que é para servir nesse lugar. Para você ser útil ao seu possuidor. Não, pastor, eu sou, como é aquele grupo que não faz nada nos filmes, só figurante. Né? Só figurante que fica passando lá, não tem nada a ver com a coisa. Não faz o papel principal, não tem fala. Mas ontem nós recebemos aqui, você é uma voz. Você comunica algo mesmo calado. Eu tenho repetido isso porque ajuda, sempre tem alguém novo. Às vezes a gente coloca a atenção aqui no que fazemos, e parece um show, alguma coisa que as pessoas vêm e assistem, e dizem que coisa boa, que palestra interessante, que dom, que chamado, e parece que a concentração de uma igreja se limita aos músicos, ao dirigente e ao pregador. Os demais são figurantes. Deus não pensa assim. Você é parte ativa no culto, você é parte ativa da igreja. Deus colocou sobre você algo divino, algo que não é comum. Pode não estar sendo explorado, mas você carrega algo. Se você nasceu de novo, você recebeu da parte de Deus uma medida. Você recebeu da vida, você recebeu do Espírito, você carrega, você possui a unção do Santo. Diga, eu possuo a unção do Santo. Um dia eu terminei o culto, ainda estava lá na sede como pastor,
E quando eu terminei o culto, um grupo de pessoas insistia em ficar, a igreja lá é um pouco maior do que esta. E dava para ver aquele grupo insistindo em ficar, e eu atendendo algumas pessoas aqui. E quando eu terminei, pensando em ir, alguém daquele grupo gritou: pastor! E eu me dirigi até o grupo, e eu pensei, eles vão elogiar a mensagem. E com cuidado de não ficar orgulhoso, eu disse: Senhor, me cobre com teu sangue, né? E me dirigi àquele grupo. E quando eu cheguei lá, tinha uma parte que era da igreja e outros que eram visitantes. E o que era da igreja disse: pastor, essa família está nos visitando. E estava lá pai, mãe e alguns jovens, os filhos. Eu disse: prazer, sejam bem-vindos, que alegria de tê-los aqui. E o homem pegou a palavra e disse: pastor, eu estou impactado com a igreja. Ele disse: eu quero até pedir desculpas, porque eu não prestei atenção à mensagem. Olha, já não era a mensagem. Amém? Já não era o pregador, eu já estava isento aqui. Ele disse: da forma que eu fui recebido no trânsito, impactou minha vida. Então eu te pergunto, quando foi que o dom de Deus operou para alcançar aquela família? Foi até antes dele entrar no prédio. Alguém que, sendo igreja, entendendo o chamado, entendendo o dom, não se limitou a ser franelinha, porque na igreja não tem franelinha. Na igreja tem vocacionados, tem dons, servindo ao Senhor. Não importa aonde você está. Você é uma voz, você é um designado, você tem um designo. E qual é a tua proposta? Eu quero ser útil. Hoje, meus irmãos, eu estou aqui para despertar você. Não seja um consumidor. Não pense em viver igreja só para receber. Vai chegar um momento que você não vai receber mais, porque você entra na ilegalidade espiritual. Você está comigo? Porque a regra é assim: dá e dá-se-vos-á. Mas eu dou a oferta, pastor, e eu sei que a oferta, dinheiro faz parte, mas não é a minha mensagem até agora. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo, e a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam difíceis. Eu não sei se você entende que a gente está vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos serão difíceis. E quais são as dificuldades? Como criança, eu sou do interior, e lá não tinha muita diversão, a gente dependia das histórias, né? E mamãe contava muita história para a gente. E ela dizia assim: meu filho, no fim do mundo vai acontecer tanta coisa. As histórias, os filmes de terror eram histórias do fim do mundo. Amém? No fim do mundo vai acontecer tantas coisas, a fome vai ser tão grande. Ela dizia assim, minha mãe já dizia, que as pessoas vão ter vontade de comer as sandálias, que era de couro. E eu pensava, nas dificuldades do fim do mundo, era fome. Aí quando você vai ler na Bíblia dizendo, os últimos dias serão tempos difíceis, e não aponta fome. Aponta o quê? As pessoas serão egoístas. Olha a dificuldade dos últimos tempos. Não é fome, a gente come. No meu tempo, pastor, só tinha, eu acho, 4 tipos de bala. Era de mel, menta, amém? Não era assim? Tinha Zorro, que era a forma mais próxima de chocolate. Era muito fácil chegar no que a gente chamava de fiteiro. Não tinha muito essa seleção não, pipoca salgada e doce, 4 tipos. Hoje você vai numa casa que vende bombom, você nem compra, porque não sabe escolher. É de todos os sabores, todos os gostos. Então não estamos vivendo tempos difíceis. Você está comigo? No que diz respeito à escassez. Mas aonde está a escassez? As pessoas serão egoístas. Essa é uma escassez. Porque muitas vezes nós não nos damos? Porque vai ter do nosso tempo, vai ter da nossa vida.
E eu gosto de me preservar, eu gosto do isolamento. Tem pessoas que chegam na igreja depois que o culto começa e se apressa para sair antes que termine, porque a convivência tira dela o que elas não querem dar. Atenção. Aí depois não sabe porque vive uma vida de sequidão. É porque se nós não cumprimos o propósito, a gente não tem legalidade de receber. Você está comigo? As orações respondidas, os desejos satisfeitos, é quando a gente atende o desígnio. Olha o que a Bíblia diz. É Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, me parece. Diz assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você percebe qual é o endereço onde Deus pousa? Você está comigo? Por que muitos não participam da graça de Deus? Porque quando os olhos de Deus estão passando por toda a terra, fazendo essa leitura bem mais fina do que os satélites. Os satélites nos localizam. Hoje a gente já tem uma ideia mais ou menos desse mundo espiritual, né, por essas invenções que chegam para a gente. Estão comigo? Os olhos de Deus fazendo aquela leitura. Procurando quem? Corações. Que tipo de coração? Ah, Deus vai passar e vai ver minha necessidade. Deus não é o que atrai a atenção de Deus, não é necessidade. Deus não se move por necessidade. É possível ter uma necessidade e Deus não fazer nada. Por quê? Porque há um princípio, que Deus só pode responder quem busca. Deus só pode responder aonde tem fé, porque sem fé é impossível. Não é que Deus não seja bom, não é que Deus não queira, é o princípio. Você está comigo? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando quem? Corações. Qual é o valor desse coração? Cujo coração é totalmente dele. Você está comigo? Eu falava recentemente, muitas vezes nós administramos a nossa vida congregacional, ou seja, esse ambiente de culto. A gente vem para a igreja e a gente sabe que esse ambiente é um ambiente que requer reverência. Então a gente tem esse comportamento reverente, piedoso, educado, organizado, até santo. Mas o dia a dia, não sendo igreja, né, a gente vive a vida comum do lar. E muitas vezes nessa vida comum do lar, não há temor a Deus. Não há reverência a Deus. E parece que Deus é apenas um personagem religioso. Não uma pessoa para relacionamento de honra e de respeito. Tem uma declaração que diz assim: a honra devida a Deus. Diga, é devida. Diga, eu devo honra a Deus. A honra devida a Deus. Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, toda honra. Não se honra a Deus só no culto, gente. Não se honra a Deus só no ambiente de igreja, templo. Essa honra a Deus deve ficar evidente quando estamos sozinhos. Essa honra a Deus deve ser cultivada quando não tem ninguém nos assistindo ou nos supervisionando. Eu estou te ensinando como viver
ou desfrutar daquilo que está apresentado como promessa, como proposta da parte de Deus para as nossas vidas. Ser útil. Você está comigo? Estamos indo para os finalmente. Ser útil. Quem é útil? Aquele, que toma a decisão de fazer as escolhas, de corresponder o desígnio. A Bíblia diz que esses são classificados como vasos para a honra, não para a desonra. Então, nesta igreja, estamos iniciando, o próximo ano, 8 anos, essa aliança duplicada, que é a tua aliança e a de Deus, para esse novo tempo. Mas você não vai ficar assistindo o crescimento dessa igreja, porque o que Deus pensa em aumentar nessa igreja, na verdade Ele pensa em estar aumentando na tua vida. Mas você não pode assistir apenas. É um erro a gente ficar admirando a unção do pastor, dizendo como esse pastor é ousado. Sim, ele é ousado porque ele recebeu a visão que Deus propôs para a tua vida também. Aquilo que está na liderança a qual nós estamos servindo, é disso que Deus quer nos servir. Talvez você olhe e eu te digo, eu não recebi de Deus uma visão própria, eu não tenho um ministério. A liderança desse ministério, inicialmente, pastor Band. Deus deu a ele uma visão. Qual era a visão? Vá para o Brasil e liberte o meu povo. Deus um dia me apresentou a ele, e é interessante que essa apresentação, depois, não foi na hora, mas depois, fazendo uma somatória dos fatos, um amigo meu disse, eu tive um sonho contigo. E eu disse, o que foi o sonho? Ele disse, eu via um homem grande tirando um véu da tua cabeça. Amém? E era no mesmo tempo que eu estava começando a participar das reuniões que o pastor Band realizava. E aquele véu foi tirado mesmo, Aquela cegueira espiritual, aquele homem grande, o pastor Band era bem grande mesmo. Amém? Os meus olhos foram iluminados, a revelação da palavra. E logo eu me achei instruído por Deus a apoiar aquela visão, a servir aquela visão. Estou nisso há 32 anos. Não evoluí para ter um ministério, nem preciso, nem quero. Eu sou auxiliar de uma visão e tenho sido ricamente abençoado. Eu quero entender o meu lugar e quero ser útil, porque eu me recuso a ser um consumidor. Deus não planejou pessoas só para receber. O receber é um resultado do dar. Alguém que insiste, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. O tempo vai mostrar que você não vai receber. Porque receber é um resultado do dar. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que tem feito para comigo. Eu estou aqui como teu irmão mais velho para te dar instruções. Você precisa se levantar. E nada melhor do que esses dias de aniversário. Para você fazer as contas e celebrar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Milagres, intervenção divina, o agir de Deus. Você sabe o que é melhor do que dinheiro? Tem pessoas paradas dizendo, meu problema é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro. Eu te digo, dinheiro sem força não vale nada. Dinheiro sem força é só mais um problema. Sabe o que vai vir? Medo de perder. Agora, força para mim é melhor do que dinheiro. Uma pessoa com força, com brilho no olho, com coragem, com iniciativa, com essa assistência da parte de Deus,
Ela vai ver as situações e ela vai ainda acreditar, vai dar certo. Aleluia! Eu falava recentemente, Paulo em um naufrágio, vários dias à deriva, e não tinha GPS não. Diz que de todos sumiu a esperança de escapar. Ou seja, a sentença de morte já estava decretada. Mas aparece Paulo, ele diz, um anjo do Senhor apareceu e me disse que não haverá prejuízo para as vidas. Vai perecer o navio e as coisas, mas as vidas serão preservadas. Você está comigo? Porque o anjo disse que ainda me cumpre ir para Roma. Ei, você pode estar vivendo um naufrágio, mas quando você tem segurança da vontade de Deus para a sua vida, você sabe, é só uma questão de tempo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas não haverá prejuízo para a vida. Oh, aleluia! Porque quem nos chamou para salvação, nos chamou para funcionamento, para vitória, para vida. Se tem crente derrotado, você está enganado. Oh, aleluia! Se você está derrotado, meu irmão, você está enganado, porque não tem derrota prevista para você. A Bíblia diz que Deus não deu o espírito de medo. Deus não tem medo para você. O que Ele deu? O que Ele quer? Poder. Ele deu amor. Ele deu mente sadia. Isso é o que Deus quer para você. Ah, pastor, mas eu estou afetado. Eu estou com sintomas de pânico. Eu te digo, você está no lugar certo. Você está exposto ao poder de Deus, ao Evangelho. Essa palavra que está sendo ministrada, a unção que está sendo compartilhada, tem o propósito de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho é capaz de libertar uma pessoa de qualquer coisa. O Evangelho pode. Você está comigo? É o poder de Deus. Tem poder aqui. O novo nascimento na tua vida só aconteceu por causa do poder de Deus. Você foi encontrado. Aquela ação de morte eterna foi quebrada da tua vida. Você rompeu, você nasceu de novo. Você sabe disso. A maior mudança na qual você precisava participar já aconteceu. O que dizer das menores? Vai acontecer também. Você precisa acreditar. Ei, eu finalizo aqui. Aqui tem dons. Aqui tem algo divino. Você carrega algo de Deus. Se eu passasse agora com o microfone aqui pelas fileiras, perguntando assim: o que você recebeu da parte de Deus? Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que você carrega? Muitos iam ficar travados, sem ter uma clareza. Mas eu te afirmo, você tem. Talvez você não está vendo ainda. Talvez você não reconheça ainda. Mas eu posso te afirmar, você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou. Que outra pessoa para te substituir, ela teria muito trabalho. Quando você só precisa ser naturalmente o que Deus te fez e o que Deus te deu. Mas você precisa se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Se apresentar, se disponibilizar. Você sabe por que eu estou aqui hoje à noite? Quando há 40 anos atrás Deus me encontrou num charco horrível de lodo, um rapaz de 17 anos, rodeado de complexo, vindo do interior, sofrendo bullying na cidade, tinha todas as marcas para Satanás ter me derrotado. Eu louvo a Deus por aquela voz da parte de Deus que me encontrou no meio da rua jogando bola de gude
com 17 anos. E aquela voz ecoando a da minha mãe, porque minha mãe chegou e disse: por que você não vai para a igreja, meu filho, com as suas irmãs? Eu nem olhei para ela, eu disse: vou não. E continuei jogando. Ela entrou, mas uma voz ficou. E a voz dizia: por que você não vai para a igreja? Aquele jogo perdeu a graça. Entrei em casa, tomei um banho, fui para a igreja. Primeira vez numa igreja evangélica, nunca tinha passado nem na frente. Quando eu estava naquele culto, era a inauguração de uma igreja, à tarde, no meio daquela multidão, a mesma voz disse para mim: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Eu fiquei atraído por aquele ambiente. À noite eu vim, levantei a minha mão. Uma semana depois, frequentando uma reunião de oração dos jovens, o dirigente disse: vamos ouvir o novo convertido? E aquela mesma voz disse: nunca diga não a uma oportunidade. Se essas instruções da parte de Deus não tivessem me acompanhado, eu não tinha acertado tanto. Essa voz foi a responsável de me estimular. Quando eu fui chamado para ser líder dos jovens, depois de alguns anos trabalhando naquela igreja, aquela timidez: mas eu não sei falar. E quando eu me levanto para falar em público, trava tudo. Aquela mesma voz: você não pode dizer não a essa oportunidade. Chorei uma semana querendo dizer não e não podia. Fui lá e disse: eu aceito. Essa mesma condição se apresentou quando o pastor Band, organizando o Ministério Verbo da Vida, e aí se fazia necessário organizar a igreja e o ministério, e Guto precisava ir para o ministério, e disseram: João Roberto deve ser a pessoa indicada para ser o pastor presidente da igreja de Campina Grande. O menos expressivo, o que não chegou, eu não fazia nem turma, não fazia nem parte da primeira diretoria da igreja. Essa diretoria composta por médicos, advogados, contadores, e eu o único um dos que não tinha curso superior. Mas ali estava: João Roberto vai ser o pastor presidente. Não, mas quando eu ia dizer eu não posso, o que veio? Você não pode dizer não a uma oportunidade. Lá estava eu aceito. Durante esses 21 anos à frente da igreja, veio o desafio de fazer aquela construção. E eu pensava: como vai ser isso? A voz. Lá estava, ousando acreditar. Começamos aquela construção, tinha 10 mil reais. Compramos as ferramentas, sobrou 3. Amém. E você nem olhava para o projeto, você olhava: tem o quê? Tem uns buracos, cava os buracos. Não olhava para o projeto não, cava os buracos, o dinheiro dá para pagar os buracos. E a gente fazia os buracos. Olha aí, 32 anos depois, um prédio levantado para quase 5 mil pessoas. De onde veio isso, gente? Aleluia. Eu vou te dizer, tem coisas acontecendo através de pessoas. E eu posso te adiantar da minha parte: a gente não é tão inteligente assim não. Amém. Só pode ter um poder, uma graça, um dom, uma habilidade. E você também tem isso. Para aquilo que Deus te chamou, você é bom demais. Oh, aleluia. Não é justo com você mesmo e com Deus você não se levantar para ser aquilo que Deus te chamou. Você pode não parecer agora, mas se você deixar Deus te desenvolver, você vai ver o que você vai se tornar, porque Deus trabalha para o teu aperfeiçoamento. Oh, aleluia! Essa obra está crescendo. Cadê os dons? Cadê as vocações? Não é justo ficar, era até aqui, um número de diáconos era suficiente. Cadê os novos diáconos? Era até aqui
o número de crianças era menores. Cadê os ministros da igreja infantil? Você está comigo? E todas as outras áreas, ei, naquilo que você é bom demais, se disponibilize. Não precisa ser na pregação da palavra, naquilo que você entende, naquilo que você percebe, eu posso ajudar, porque a mensagem hoje é o quê? Seja útil. Queira ser útil, queira fazer parte, se recuse a ser um consumidor. Eu estou aqui para receber. Chega um momento que você se torna ilegal. Porque no reino de Deus a proposta é dar. Que darei eu? Dá e dá-se-vos-á. Eu te desafio, se o pastor colocar em prática mesmo de eu voltar aqui para o ano, eu quero te encontrar aqui, você vai me abordar e vai dar teu testemunho. Daquilo que vai passar a acontecer na tua vida. Bem-estar, crescimento, oportunidades, favor, aumento. Oh, aleluia! Ousadia, brilho no olho, definições. Eu te desafio. Você vai entrar numa oportunidade. Faça a sua inscrição. Se envolva. Decida estar inscrito espiritualmente. De maneira que o céu possa te encontrar. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, cujo coração é totalmente dele. Levanta a tua mão, vou fazer uma oração. Que a tua mão esteja levantando o teu coração, dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sou um consumidor. Eu não vivo na igreja apenas para receber. Quero receber cura, quero receber o pagamento das minhas contas, quero receber a paz na minha família. Não, o que darei eu ao Senhor? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida. Cumpra o seu desígnio. Responda o chamado, o dom e a unção. Pai, ministrei tua palavra. Quando o propósito é ser útil, não nos deixe enganados, tirando da gente a iniciativa da adoração espontânea, de ser diante de ti aquilo que o Senhor gerou, possibilitou. A unção, o chamado, o dom. Eu abençoo essa mão levantada. Pai, aqui tem um coração envolvido nesta mão, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu me apresento para ser vaso de honra. Em o nome de Jesus eu declaro o Espírito, a unção, vindo, esclarecendo, gerando encontros, instruções, entendimento e oportunidades. Eu declaro essa igreja suprida pela manifestação dos dons e das vocações. Não haverá falta de dom algum. Em nome de Jesus, eu anuncio para você crescimento, em o nome de Jesus.